Olá pessoal, essa é a aula 2 de como utilizar o Nime. Agora a gente vai aprender como utilizar a função de filtro dentro dessa ferramenta incrível. Vocês vão ficar mais fera ainda do que já estava com a aula 1. Então vamos lá? O esquema que a gente vai fazer aqui agora, vocês vão aprender a utilizar o filtro no Nime e nunca mais vão esquecer. Porque a gente vai resolver um exercício junto e depois vocês vão resolver um exercício de fixação. Então antes, a gente vai entender aqui quais são as modalidades de filtro, as principais modalidades de filtro que temos dentro do Nime. Para começar, qual base estamos utilizando? A gente está utilizando uma base do IBGE que mostra a relação das cidades brasileiras com o respectivo estado. Ou seja, quando a gente abre aqui, a gente tem a lista de todos os municípios do Brasil, são 5.570 municípios, e em qual estado ele está localizado. Também temos a informação da população desse município e também qual que é a classificação de porte dele, ou seja, qual que é o tamanho desse município, é pequeno, é médio, é grande, é metrópole e assim por diante. Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira modalidade do filtro, que é Row Filter. Esse Row Filter, quando a gente dá um duplo clique, nós abrimos a configuração, nós vamos utilizá-lo para filtrar apenas um critério dentro de uma base de dados. Então, por exemplo, nós temos a classificação do porte do município. Então, se quisermos filtrar apenas os municípios que têm o porte médio, podemos selecionar aqui, primeiro, qual que é a coluna que queremos utilizar o critério, nesse caso é o porte, e selecionamos aqui, então, qual o critério desejado, no caso é média. Podemos optar por filtrar, ou seja, no resultado final incluir somente os resultados, né, as linhas o município possui o médio porte, ou então excluir os municípios de médio porte. Então, nesse caso, teremos todos os outros municípios que não são de médio porte. Então, basta selecionar essa segunda opção. Vou deixar a primeira por padrão. Eu já tinha rodado, né, o fluxo, mas basta executar e abrir o resultado final, que a gente tem somente cidades de médio porte. Esse segundo nó é a segunda modalidade de filtro, que é basicamente igual à primeira, com exceção de que a segunda saída, nós temos duas saídas. A saída de baixo, nós teremos o resultado de todos os critérios que foram excluídos do selecionado. Por exemplo, aqui utilizamos o mesmo critério do anterior. Queremos apenas municípios de médio porte. Selecionamos aqui por padrão que queremos incluir somente os de médio porte e não excluí-los. Então, nesse caso, o critério selecionado sairá na primeira saída. Basta a gente selecionar a primeira saída com o botão direito. Então, aqui temos apenas municípios de médio porte. E na saída de baixo, apertando o botão direito, selecionando Filter Out aqui, teremos todos os outros municípios que não são de médio porte. Então, pequeno, grande, metrópole e assim por diante. E por último, temos o nó Rule Based Row Filter. Ele é um pouco mais complexo. Fiz uma aula detalhada sobre ele, vou deixar o link aqui em cima. Mas quando a gente seleciona aqui a configuração, nós podemos então adicionar mais de um critério para filtrar a nossa base de dados. Então, nesse caso, como que a gente faz? Basta selecionar, né? Já está explicado no detalhe no outro vídeo. A gente seleciona a coluna com a qual queremos estabelecer os critérios. No caso, o porte, selecionei que eu quero filtrar as cidades de grande porte e as cidades cujo porte é o metrópole. Então, atribuir como true essa condição. E aqui eu tenho a opção de excluir as condições true, ou seja, excluiriam grande metrópole, ou incluí-las. Então, só vai sair no resultado final cidades grandes e metrópoles. Nesse caso, eu vou deixar assim, vou executar o nosso nó e vou ver o resultado final. Então, aqui nós temos apenas cidades grandes e metrópoles. Então, o exercício ouro que vai fazer isso fixar na cabeça de vocês é esse aqui, ó. A gente precisa encontrar o total de cidades brasileiras por estado, excluindo as cidades de grande porte e também as metrópoles. Então, aqui, com base na aula anterior, a gente já viu que para encontrar o total de cidades por estado, a gente precisa agrupar, então, por estado
e ver o número de cidades dentro de cada um. Para isso a gente usa o group by. E para excluir as cidades, a gente precisa usar essa função nova de filtro. Ou seja, a gente vai filtrar os critérios de porte, eliminando aqueles não desejados. Desejados, que são grande porte e metrópole. Como a gente tem dois critérios para serem utilizados, grande porte e metrópole, eu vou utilizar então o Rule Based Row Filter. Então, vou abrir a configuração dele, vou apagar o que eu já tinha escrito para a gente fazer do zero. Então, vou selecionar o porte. Então, eu quero filtrar dentro do porte o critério grande. Então, digito grande entre aspas, porque a gente está falando de string, ou seja, texto. Então, a gente precisa colocá-los entre aspas para que seja reconhecido como texto. Vou colocar a função OR, ou seja, a gente vai considerar ou um critério ou outro. Se atender a algum dos critérios, será atribuído como true. Então vamos lá, porte vai ser grande ou, novamente entre aspas, metrópole. Então fecho aspas e atribuo ambos como uma condição true. Agora eu posso selecionar se eu quero incluir as condições true, ou seja, grande ou metrópole, ou se eu quero excluir. Com base no exercício, a gente viu que a gente quer excluir as cidades grandes e metrópoles. Então eu vou selecionar essa opção, dar um OK e executar o meu nó para ver a saída. Então aqui nós temos todas as cidades, com exceção de grande e metrópole, justamente o que a gente queria. Agora o próximo passo é fazermos o agrupamento com base no que aprendemos na aula 1. Então vamos selecionar aqui o nó Group By. Colocamos aqui na nossa área de trabalho, conectamos com o nó anterior e vamos abrir a configuração. Aqui então vamos agrupar com base no estado e queremos então identificar a quantidade de município dentro de cada estado. Então aqui selecionamos a coluna de município e vamos selecionar Count, que significa contagem. Eu quero ver quantas linhas ou quantas repetições de município eu tenho para cada estado. Então selecionei o Count, dei o OK, vou executar o nó e vou ver o resultado final. Então aqui eu tenho que o Acre, por exemplo, tem 21 cidades, Alagoas 100 e assim por diante. Lembrando que nessas cidades, nessa contagem, não estamos contemplando cidades grandes nem metrópoles. Então o Acre tem 21 cidades pequenas e de médio porte. A gente pode até fazer a conferência do resultado que a gente encontrou. Por exemplo, o Acre, 21 cidades, a gente vem aqui na modalidade inicial do Row Filter, né? A primeira modalidade de nó de filtro. A gente abre a configuração e ao invés de filtrar por porte, vamos filtrar por estado. Vamos ver o estado do Acre, por exemplo. A gente seleciona ele, inclui somente resultados de Acre e vamos filtrar a nossa base final. Aqui, ó, nós temos 22 cidades. Então vamos ver, dentro dessas 22 cidades, a gente viu que uma é grande, foi o que a gente eliminou no filtro inicial. Então removendo essa cidade, que é o Rio Branco, né, capital do Acre, então a gente tem as 21 outras cidades. Então o resultado nosso está validado. Agora que a gente já resolveu o exercício inicial, esse é o exercício de fixação, que vocês vão tentar resolver sozinho para memorizar essa função dentro do Nime. Então vamos lá, o que vocês precisam fazer? Da mesma forma que fizemos antes, agora a gente vai encontrar o total de cidades brasileiras por região, não mais por estado, e vamos excluir as cidades de pequeno porte, não mais grande e metrópole. Mas lembrando que o pequeno porte, nós temos o pequeno 1 e o pequeno 2 também. Então não é apenas um tipo de pequeno, certo? Então vamos lá, agora vocês tentam, deem um pause no vídeo, tentam aí que na sequência a gente vê o resultado junto. E aí, conseguiram? Vamos ver como que ficou? Então ó, abrimos a configuração aqui. Eu vou fazer utilizando o nó Rule Based Row Filter, porque como temos dois critérios, pequeno 1 e pequeno 2, vou utilizar esse nó. Poderíamos utilizar algum outro? Sim, se utilizássemos o primeiro, por exemplo, Row Filter, precisaríamos utilizá-lo duas vezes na sequência. Primeiro para filtrar o 1 e depois para filtrar o 2. Então vamos ver aqui. Vou colocar o critério porte, colocá-lo igual a pequeno 1. Lembrando, muito importante,
precisamos escrever da mesma forma que está no nosso base de dados. Se eu colocar o pequeno com P minúsculo, eu não vou conseguir identificá-lo no resultado final, no filtro. Então, até o maiúsculo e minúsculo tem que ser igual. Vou colocar a condição OU para selecionar tanto pequeno 1 quanto pequeno 2. Vou escrever aqui pequeno 2 também. E agora atribuo como true. Então, vou excluir essas condições de pequeno 1 e pequeno 2. Vou dar o OK. Executo o meu nó e tenho o resultado final, já excluindo aqueles ports. Agora, então, eu preciso fazer o agrupamento. Vou utilizar novamente o group by, faço conexão, e agora eu vou agrupar por região, não mais por estado. Então, eu seleciono a região aqui, lembrando que nós temos uma aula com detalhes do group by, vou colocar o link aqui também. E agora vamos fazer novamente a contagem de município por região. Então aqui selecionamos contagem. Então a gente conta o número de linhas de município que lá na coluna de região repete para aquela mesma região. Por exemplo, região norte. Então a gente tem município 1, município 2, ambos são da região norte. Então a gente vai contando quantos que tem. Vou dar o OK. Executar o nó e vou ver o resultado final. Então nós temos aqui esse resultado final. Podemos validar da mesma forma utilizando o Row Filter. Então basta selecionarmos, por exemplo, região centro-oeste para a gente filtrar, que tinha 35, né? Então vamos ver aqui, ó, vamos filtrar por região. Agora eu estou usando o Row Filter, né? Aí a gente seleciona a região centro-oeste. Vamos ver qual que vai ser o nosso resultado. Ó, nós temos 467 municípios. Lá a gente encontrou 35. Por quê? Porque aqui a gente está contemplando o pequeno 1 e pequeno 2 também. Então vamos removê-los. Utilizando o Row Filter ainda. A gente utilizá-los na sequência, da maneira que eu falei que eu não faria. Então agora ó, eu vou selecionar o port. Primeiro o pequeno 1. E vou excluir o pequeno 1. Dei um OK. Vou executar e vou fazer novamente, mas agora com o pequeno 2. Vou excluí-lo novamente. Agora sim encontramos 35 municípios dentro da região centro-oeste, porque são todos eles menos pequeno 1 e pequeno 2. Qualquer dúvida, então, podem mandar aqui nos comentários que a gente tenta respondê-la, beleza?